Fala, beleza? Por acaso você é aquele desenvolvedor que sempre que entra num site já sai procurando onde que tá o tema Dark, onde que eu troco isso, aquele branco que fica queimando os olhos? Bom, então vem dar uma olhada em como que a gente implementa isso no Angular, utilizando o próprio Angular Material e algumas estratégias, sem ficar criando múltiplos temas. Então só com um a gente já consegue lidar com isso de forma automática. Então dando uma olhada aqui no sistema que a gente está construindo, eu coloquei um botão aqui. Isso aqui tudo é com a paleta do próprio Material que a gente gerou. E se eu clicar em mudar tema, a gente pode ver que ele escurece a tela, mas as cores ficam contrastadas ainda mantendo uma fácil leitura. E eu deixei aqui proposital esse vermelho, que por mais que a gente consiga ler, ele está um valor fixo, e isso pode ser um problema ali na hora que você faz essa troca de temas, ou até você atualiza seu design system, troca para outras cores ali, enfim, pode complicar um pouco. Então a gente vai dar uma olhada em como deixar isso 100% dinâmico. Então, aqui as tabs, todos os componentes do material, botões, aqui tem um modal também, o load, em textos, tudo fica bem contrastado e de forma automática. Vamos dar uma olhada no código e começar a implementar isso. Então, dando uma olhada aqui no código, vamos recapitular algumas coisas. No HTML, eu estou incluindo um tema, por padrão estou utilizando esse cyan e o orange do próprio material, a gente pode gerar isso depois também, como eu já comentei. E aqui no body, eu tenho esse color scheme light, então ele está deixando assim por padrão. Se eu viesse aqui e trocasse para Dark, ele já vai implementar tudo e de uma forma muito amigável. Então eu já tenho contraste para basicamente tudo, nenhuma cor está sobrescrevendo. E tem algumas que eu deixei por propósito, mas a gente vê isso com calma depois, o problema de usar cores fixas. Então, vou voltar aqui para Light. E como que isso está funcionando? Se eu olhar aqui do lado nas paletas, eu vou ver que cada variável tem um método chamado Light Dark. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem duas cores, uma ele vai utilizar para quando o tema estiver claro e o outro para quando estiver escuro. E existe uma forma que até ele sugere da gente fazer essa troca utilizando alguns recursos nativos e também algumas ferramentas do Angular para a gente controlar o DOM. Se eu olhar aqui na documentação, aqui em guias e em theming, se eu olhar aqui no custom color, ele já vai dar o schematic para a gente gerar essa paleta. Ele faz algumas perguntas como qual a cor primária que você quer utilizar, a secundária, se você quer utilizar CSS variables, e com isso ele já vai gerar para você. Aqui embaixo a gente pode ver que tem um suporte em Light and Dark Mode. Aqui é basicamente o nosso código e caso a gente queira utilizar, ele tem um color scheme light por padrão. E aqui embaixo ele criou uma classe para o body que deixa o color scheme como dark. Então a partir do momento que ele coloca essa classe na tag body, todo o sistema já se converte para o modo escuro. E como que dá para fazer isso de forma dinâmica? É o que a gente vai ver agora. Então aqui embaixo eu posso colocar um html.darkmode. Então se a tag html tiver essa classe, o meu body vai ter um color scheme dark. Ou seja, sempre que minha tag tiver essa classe, o body vai aplicar o color scheme dark trocando do light. E como que a gente vai colocar isso de forma interativa, né, a partir de um clique de um botão? Aqui em Features, eu vou criar uma pasta chamada Layout, então tudo que controla e se refere a Layout. Aqui eu vou colocar outra de tema, abrindo um terminal novo, e eu vou colocar um Service aqui, ngGenerateService, theme service. E ele já gerou pra gente aqui. Então vamos começar. Uma coisa que eu vejo bastante em alguns projetos Angular é o controle do DOM via Query Selector, via JavaScript puro. Isso funciona no JavaScript puro, porém no Angular ele tem um ciclo de vida dele, tem alguns pontos ali de atualização, o próprio controle. Então é legal que a gente controle tudo isso através das ferramentas e serviços do próprio Angular, para garantir uma segurança durante o ciclo de vida do seu componente da sua aplicação. Então a gente vai utilizar duas aqui que é bem simples. Vou colocar um private read only doc, que vai receber um inject. E aqui a gente vai utilizar o document, que vem do próprio Angular Core. Se a gente passar o mouse, é um token ali que representa justamente a questão do document. Isso aqui é utilizado também em aplicações SSR para você conseguir acessar esse elemento, porque no servidor ele não foi construído ainda. E aqui embaixo a gente vai utilizar o renderer2, que ele vem do renderer factory2. E para que serve esse de baixo? Ele é um serviço basicamente para você customizar as renderizações dos componentes. Então você pode adicionar ou remover classes de um elemento específico diretamente de um serviço do Angular. Igual eu comentei, se garante essa segurança. Então aqui vou colocar um private renderer e a gente vai construir esse renderizador. This.renderer2.createRenderer. Ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o elemento host. Eu vou colocar null e null no type também por padrão. E aqui a gente já pode começar. Aqui em cima eu vou criar um type. Vai ser um theme mode. E o que isso quer dizer? Que quem utilizar esse tipo só vai poder ser light ou dark. E aqui embaixo eu vou criar um mode, então private read only mode, que vai ser um signal desse tipo, que vai começar por padrão com light. E aqui a gente vai colocar um set. Esse set é bem simples, basicamente a gente vai receber o mode, que vai ser do theme mode, e aqui this.mode.set passando o mode. Então a gente vai atualizar sempre que chamar esse método. Por enquanto, ok. Eu já vou vir aqui no home. Vou injetar nosso novo serviço.
service. Aqui eu vou tirar o private e deixar um protected para a gente conseguir acessar aqui diretamente. Então posso vir aqui, colocar um botão, depois a gente utiliza ele, mas só para a gente conseguir testar. Colocar um clique e aqui eu vou chamar o themeService.set. Vamos supor que eu quero colocar o dark. Então assim que eu clicar, eu quero que ele fique dark. E como que isso basicamente vai acontecer? Então eu tenho basicamente que ficar observando esse signal e quando ele mudar, eu tenho que atualizar, remover ou adicionar aquela classe que a gente criou no elemento body, na verdade no HTML. E é aí que vem a parte legal da reatividade. Então imagina aqui, eu quero causar algum efeito, então um side effect, a partir do momento em que o mode for alterado. E é aí que vem os signals. Então como a gente já tem um signal aqui, eu posso colocar um construtor e aqui eu posso utilizar o effect, que é justamente isso. Ele recebe um método aqui e é aqui que vai vir toda a mágica. Então o signal que eu passar aqui é o que ele vai ficar observando quando ele tiver uma mudança. Então eu poderia colocar aqui um log this.mode, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, se eu clicar aqui, ele está o light. Se eu alterar, ele vem o dark, porque a gente só passou ele por padrão. Então, é aqui que vai estar a chave de tudo. Imagina aqui, primeiro, eu preciso ter o elemento HTML para eu alterar, adicionar ou remover uma classe. Então, aqui eu vou fazer um const HTML igual this.doc.documentElement. Então, aqui eu já estou acessando esse elemento. Aqui embaixo é bem simples, eu vou fazer meio que um if, dá até pra gente fazer um ternário, então eu vou fazer this.mode é igual a light. Se for, é bem simples, this.renderer.addClass. Em qual elemento eu quero adicionar isso? No HTML. E qual classe que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o dark mode. Caso não tenha, caso seja o dark, eu quero remover esta classe. Então, deste elemento e esta classe. Então, é basicamente isso por enquanto, é bem simples. Então, se for light, na verdade aqui está o contrário, é um remove class. Se for light, ele remove. Se não for, né, se for dark, ele adiciona essa classe. Então, vamos dar uma testada nisso aqui. Por enquanto ele está light, se eu mudar, ele ficou dark. E agora só falta a gente fazer o toggle desse tema. Vou criar uma função aqui embaixo de toggle também, que vai ser bem simples. Então, se o this.mode for igual a light, faltou só chamar o método aqui, ele vai chamar o this.set, passando o dark. Se não, this.set, passando o light. Bem simples. Aqui dá até pra gente deixar um código mais elegante. E agora sim. Então, já criamos o método. E aqui eu vou chamar agora o toggle diretamente. Como não recebe nenhum parâmetro, vamos testar isso aqui. Então, se a gente vir em elementos aqui observar o HTML, quando eu mudo o tema, ele adicionou. Quando eu mudar, ele está removendo. Então, de uma forma dinâmica, com uma única paleta ali que a gente criou meio que de forma até automática, a gente já está conseguindo fazer esse toggle. Então, basicamente é isso. Recapitulando, a gente está utilizando os recursos do Signal. Então eu consigo observar quando tem uma mudança em determinado signal específico, isso é bem útil, como vocês viram. Eu precisei, causar um efeito a partir disso. Utilizei os serviços do Angular para transformar essa ação em uma ação segura, respeitando o ciclo de vida do Angular e dos seus componentes, e com um serviço relativamente simples. Aqui, se a gente quiser facilitar, em algum momento saber qual o modo que está, eu poderia vir aqui, criar um mode, falar que ele vem do this.mode.asReadOnly. Então a pessoa só consegue de fato fazer a leitura desse signal e só consegue alterar pelo set, ou pelo toggle que chama o set. Bom, basicamente foi isso. Nos próximos vídeos a gente pode gerar essa paleta e também ver como é que isso funciona. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha também te ajudado e espero que você utilize esses recursos, não só a troca de tema, mas todos os serviços que vocês viram nos seus projetos e nos projetos que vocês atuam. Até a próxima!